Bom dia, pessoal, mais uma vez, os que estão assistindo essa gravação. Antes de iniciar essa aula, eu estava conversando com os alunos em relação à nova dinâmica de aulas durante o mês de outubro. A vocês que estão assistindo essa gravação, vocês podem estranhar um pouquinho que durante esse mês nós não vamos utilizar muito o livro didático. Nós vamos utilizar mais um material extra que eu vou estar trazendo durante as aulas. Por isso é importante a participação de vocês ao vivo, aqui nessa aula que acontece agora. E quem não puder assistir a gravação da aula depois para poder ficar ciente de tudo que está sendo trabalhado. A gente vai embarcar dentro de um projeto de literatura agora na disciplina de língua portuguesa, que ele vai ter como tema, nosso tema principal, vanguardas europeias. Vocês já ouviram falar das vanguardas europeias? Sim, Hum. não. Vocês já viram falar nas aulas de história sobre as guerras mundiais? Sim. Ótimo, porque a gente vai ver tudo isso, como isso está ligado à nossa área de língua portuguesa. Que a gente sabe que na língua portuguesa o que predomina é a comunicação, né? A gente sempre vê tudo que está ligado à maneira de se comunicar. E aí a gente vai ver como as pessoas faziam arte pensando em se comunicar. Então, na aula de hoje vai ser uma aula extremamente introdutória, pessoal. A gente vai rever esses conceitos históricos que aconteciam na época das vanguardas europeias, e aí nós vamos ver também, espero que vocês estejam anotando tudo, é tudo importante. O gato aqui, sem querer deixar o da aula. Aí, nós vamos ver os contextos históricos, e aí eu vou passar uma tarefinha para casa que vai ser extremamente tranquila, mas eu preciso da participação de vocês. Em relação à introdução, vamos ver aí o que foi, o que se denomina, o que se caracteriza a vanguarda europeia. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa. Quero que vocês entendam que a gente vai trabalhar coisas distintas. A gente vai ver vanguardas europeias e vamos ver também Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna vai acontecer no Brasil e as vanguardas europeias vão acontecer na Europa, como o próprio nome A diz. gente estudou A isso gente em viu. artes. Foi a Semana da Arte Moderna. Também pronto, a gente vai E as rever. vanguardas europeias também. Que massa! Só que a gente vai ver agora por uma perspectiva bem comunicativa. Eu acredito que o professor tenha retratado todas as características, só que aí alguns campos de linguagem a gente vê agora. Movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Então, as vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram, eu não sei se ele citou todas, porém as que se enquadram na área da linguagem são expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Tem outra que eu não me recordo o nome agora, mas ela é bem artística mesmo, ela é do campo da arte em si e não da literatura. Se lembravam do nome das vanguardas? Sim. Muito bom. Então essa aula vai ser mais fácil do que eu imaginava. Juntos, esses movimentos influenciaram a semana moderna, influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e música. Então a gente vai trabalhar em cima desses pilares aí, da pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e música. Claro que a gente vai fazer algumas readaptações para a nossa atualidade. Podemos introduzir fotografia e maquiagem e dança também a partir desses movimentos. Então, aí, pelo que vocês já têm de conceito, o que vocês podem me falar das vanguardas europeias? Por alto. São diversas formas de expressar a arte, de expressar uma opinião. Tinha muita com formas geométricas. Eles expressavam o. Como é? Como é o nome? Que não é real, mas. Pera. O não real, o surrealismo, Isso daí. Eles gostavam muito de expressar esse surrealismo, de sair meio que da rotina Uhum. de arte. Ótimo. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Imaginando
dando continuidade aqui. Então, quem quiser ir falando, pode ir falando durante a aula, ok? As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrados nas artes. Eu quero que a gente foque muito em algumas características. Propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. A gente sabe que, querendo ou não, pessoal, a gente sempre tem um padrão de fazer arte, não é? A gente sempre, eu não sei se vocês já perceberam, mas a modinha agora é pintar paredes com formas geométricas, todas coloridas. Já viram isso? Já. Então a gente vê que é meio que um padrão imposto, né? A gente vê que vai e vem, surge um novo modelo. Agora nas casas está sendo muito comum ver gesso 3D. Já perceberam isso? Uhum, Sim. Então a gente tem. Meu Deus, gente, o cara vai derrubar a casa. A gente está vendo que isso são padrões que vão sendo impostos. E na época, no início do século XX, existiam padrões de arte. E aí, quando as pessoas que criaram as vanguardas chegaram, os artistas, eles disseram assim, a gente não vai fazer nada que seja um padrão. Então, a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente, que quebre essa coisa comum que as pessoas estão acostumadas a verem. No Brasil, eles influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna em 1992. Olha ele lá atrás. Ai, eu amo gatos. Aí, para quem já estudou a Semana de Arte Moderna, viu que foi uma coisa bem revolucionária, que mudou todo o cenário atual que a gente tinha de literatura, de conceito de literatura. Sobre o nosso contexto histórico. Oi. E a Semana de Arte, ela trouxe a arte do Brasil. Isso. Não inspiradas nas vanguardas europeias, não inspiradas na arte europeia, ou identidade mais cultural, uma coisa mais brasileira. Isso. Só que aí tem a questão Ah, pode falar. A maioria das artes dessa época se inspiravam mais na Europa. Isso. Aí nesse processo que teve, foi mais do Brasil, mais uma identidade, né? Isso, foi a busca da identidade brasileira para expressar a sua arte. Claro que eles tiveram inspiração, né, nas vanguardas europeias, de tudo que estava acontecendo, mas eles buscaram mais representar realmente agora a nossa identidade, criar isso aí. E por isso que chocou tanto, porque as pessoas estavam acostumadas, como eu falei, a ver aqueles padrões, aquela estética bonitinha, tudo perfeitinho, aqueles quadros que pareciam que tinham sido feitos em uma impressora, né, de uma paisagem e tudo mais. E a gente não vai ver isso. A gente vai ver coisas que vão retratar realmente a realidade. Com o advento da Revolução Industrial, então, ó, entra aí na questão de história, nós vamos ter a Revolução Industrial do século XIX, Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Então, o mundo, ele estava caótico, pessoal. Ele estava, assim, louco. Era bomba, era criação de avião, era criação de internet, era criação de telefonia. Não sei nem se foi na internet, mas enfim. Estava em constante mudança, em constante transformações, e as pessoas estavam assim, o que é que está acontecendo? Parece muito com o momento que a gente está vivendo agora, né? Um pouco, porque a gente está vivendo um momento de constante transformação. A gente tinha uma maneira de estudar, do nada a gente está com outra maneira, a gente tem uma maneira de se comunicar com os nossos amigos, querendo ou não, a gente via eles presencialmente, agora é chamada de vídeo, agora Zoom, chamada de vídeo no WhatsApp. Então, a gente meio que está passando por transformações também agora nesse momento. E aí foram se destacar os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de provar novas formas estéticas e de fruição artística pautada na realidade vigente. Acreditem, a arte ela sempre vai retratar o atual. E é uma das características que eu quero que vocês foquem nas produções de vocês. A gente vai buscar sempre retratar o que está acontecendo agora, pessoal. Então, uma pessoa vai escolher ficar com um eixo de fotografia, ela vai ter que retratar, fazer aquela fotografia, Cecília, viu? Escute bem. Impactante que mostre, então já pense em ideias que mostrem a nossa realidade atual, essa realidade de isolamento, do novo cotidiano dentro das nossas casas. A gente tem que começar já a pensar nessas características, trazer para o nosso projeto. Estão entendendo?
Sim. Onde a gente vai chegar? Ótimo. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgiram no fervor das ideias da época, foram diretamente contra as ideias da guerra. Então, eles tiveram muito bate-frente com essas ideias de guerra, do que estava acontecendo. Os artistas utilizavam a ironia e a capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. E esse aí é o nosso papel comunicativo. A gente precisa fazer as pessoas pensarem. Você lembra que todos os textos de opinião que a gente viu, o intuito era mostrar minha opinião e fazer as pessoas pensarem sobre aquilo, sobre um tema? A maneira comunicativa da arte, ela é desse mesmo jeito. Eu posso estar lá pintando um quadro, não tem uma letra, não tem um Azinho, mas eu preciso que as pessoas olhem para aquele desenho e compreendam o que eu quero passar e o que eu quero que elas pensem sobre. Entenderam? Sim, professor. Uhum. Então vejam que, porque a gente sabe que às vezes não precisa ter, a linguagem não é formada apenas por palavras. A gente pode tirar isso do exemplo mais simples e clichê, que é o semáforo. O semáforo só tem cores e todo mundo entende o que ele quer falar, não é? Verdade. Olha aí, então a gente não precisa apenas de palavras para poder fazer uma comunicação. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o processo, que no caso foi o futurismo italiano. O futurismo, tirando o dadaísmo, é claro que é o meu favorito, eu acho ele muito interessante porque ele falava muito desse progresso tecnológico, desse avanço. Ele tinha muito uma visão futurista, realmente, fazendo jus ao nome, pensar no futuro, nos avanços, na velocidade. E a gente vai ver todas essas características. Então, antes de tudo, eu trouxe para apresentar para vocês, deixa eu só ver a hora. A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, tá, pessoal? Por conta que eu vou liberar a trilha para vocês. A gente vai ver, então, expressionismo dentro das vanguardas europeias durante essa semana. A gente não vai ver hoje, tá? A gente vai ver o cubismo. Eu acredito que vocês já tenham mais ou menos noção, como vocês já estudaram, de algumas características, porém a gente vai rever ela a fundo. E eu vou explicando para vocês como a gente vai trabalhar dentro desse projeto. Futurismo e o dadaísmo. Quem aí se arrisca a falar as características? Eu só não vou dizer se está certo ou errado hoje. A gente vai descobrir isso durante a semana. Cubismo Sim. é aquele que é com formas O geométricas, mais várias fácil. É formas. isso aí. Pois é, mas Quem foi o outro, o mais famoso? o antigo, o expressionismo. Não, o pintor mais famoso do cubismo. Sei Eita. lá. Eu sei Não, do expressionismo, que é Van Gogh. Van Gogh. Noite Van Gogh Estrelada, que é todo derretido. E o futurismo, né? Foi o que o senhor Coisa do falou, né? futuro. É com sombras. Eles usam muita sombra, muita técnica de sombra, essas coisas, né? E uma das coisas que eu quero que vocês analisem é que as imagens futuristas sempre vão tentar expressar velocidade. Então vejam que é como se esses círculos tivessem movimento, velocidade, para indicar a transição do tempo. E o dadaísmo? Era mais De aquelas coisas sem sentido. É isso mesmo, era tipo sem noção. Era o ilógico, o irreal. É, uma coisa aleatória, Qualquer assim. coisa, tirar uma foto e dizer, olha, isso aqui é arte. E que é que não é arte? Eu me lembro que no 5º ano a gente fez uma arte no colégio lá, na aula de arte. A gente pegou uma cadeira e colocou em cima da outra, era o dadaísmo. Isso é o que todo mundo faz, acredite. Sempre fazem. Eu acho que todo mundo fez isso, né? Isso é parte do nosso histórico escolar. Eu fiz isso na faculdade também. Na faculdade eu apresentei um projeto sobre o dadaísmo, eu só não fiz com cadeiras. A gente tem que buscar meio que, mesmo sendo ilógico, mas contextualizar. Então, o meu meio que tinha uma sequência que você ligava as coisas, você conseguia compreender por alto. Você não sabia explicar tudo certinho, mas foi bem bacana. Se eu tiver fotos, eu mostro a vocês na próxima aula. Aí a nossa tarefinha de casa hoje, como nós não estamos utilizando o livro didático, né, pessoal? A gente não vai ter aquilo lá. Vai ser o quê? Vocês vão pesquisar a fundo sobre os 4 movimentos de vanguarda e eu quero amanhã que vocês defendam qual é o favorito de vocês, na opinião de vocês. Professor, em minha opinião, o que eu mais me identifiquei foi o dadaísmo, porque apresenta isso, isso e isso. O meu é o futurismo. Eu quero que vocês pesquisem sobre as vanguardas europeias.
anotem as principais características só da que você se identificou. Então, se você não se identificou com futurismo, não precisa falar de futurismo. Se não se Tá identificou com certo. dadaísmo, não precisa Aí é só entre esses quatro: expressionismo, dadaísmo, falar. futurismo e cubismo. Isso, porque e surrealismo também. Desculpa, eu não coloquei no slide surrealismo. Ah, tá. Então, Ok. são 5, eu não estou sabendo Deixa eu nem. só tirar a print aí, professor. Não sai agora, não. Eu não estou sabendo nem. Tirei. Pronto. Aí, pessoal, eu vou deixar disponível no Classroom. Aí no Classroom vocês não precisam. Se quem que fizer à mão, tira a foto, manda. Quem não quiser mandar a foto, pode digitar lá nos comentários, ok? Ok. Ok. E essa foi a nossa aula de hoje. Quando eu liberar a trilha, eu falo no grupo. Tá. Gostei da aula de hoje. Ótimo, obrigado, pessoal. Deixa eu só tirar uma foto da tela para fazer a chamada. Senão eu esqueço. Deixa eu encerrar a primeira gravação. Pessoal, que está assistindo essa gravação, muito obrigado. Até amanhã.